Olá, queridos ouvintes. Mais uma vez, Sintonia com o Universo está no ar. Mais uma semana, mais um dia. Estamos aqui com esse programa maravilhoso que eu gosto de fazer. Tenho uma alegria muito grande de estar aqui, mais uma semana aqui com vocês, trazendo notícias, variedades, trazendo experiências, trazendo um monte de coisa de mim, né, para vocês aqui nessa doação, né, que na verdade a gente acaba fazendo de nós mesmos. Acho que todos os comunicadores aqui têm esse objetivo de sempre trazer melhor de si mesmos, né? Então, para poder trazer, compartilhar com vocês, com essas rádios planetárias, né? Tanto a Soulcast, a Web Rádio, como a Paranormal.plus, são duas rádios aí maravilhosas, que têm esse intuito, né, de trazer essa possibilidade dessas comunicações virarem, né, para o planeta. Então, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse time. O Sintonia com o Universo é um programa semanal que eu tenho aqui desde 2024 e tenho trazendo aqui, principalmente aspectos vibracionais relacionados às minhas terapias, como terapia apometria, que eu trabalho, a terapia clínica, apometria do consultório, as terapias florais, o Quantic e a mesa radiônica. Então, durante esses anos, né, já anos, né, porque já vão para 2 anos já de programa, já são 70 e sei lá, quase 80 programas já gravados. Todos eles você encontra no Spotify, tá? Sintonia com o Universo, no podcast que eu tenho lá, você encontra todos os programas lá, e agora também no YouTube, né? Agora o programa está sendo gravado, então quem está me vendo aí também, não só me ouvindo, mas você pode me ver também vendo gravar esse programa, tá? E é uma alegria muito grande poder compartilhar isso com vocês. Para que possamos, né, acho que atingir mais pessoas, né? As mídias são importantes para isso, né? Tanto a mídia do Spotify, a mídia da rádio, a mídia do YouTube, então, ou seja, a centralidade, né, mandou que nós pudéssemos compartilhar tudo isso. Então, estou aqui com muita alegria. Então, Sintonia com o Universo tem esse propósito, tá? De sintonizar-se você com o universo, de trazer aspectos que vão fazer você se elevar, se engrandecer, conduzir a vida aqui, né? Nós estamos aqui lembrando que somos seres essenciais, seres essência, né? Na essência que nós estamos vivendo essa experiência física. Então, você está vivendo um momento físico. Então, mas você é essência, e a essência que prevalece aqui na Terra. Então, enquanto a essência estiver aqui presente, né, nesse corpo que você está, nesse invólucro aí, nessa carcaça, vamos dizer, ou se é homem ou mulher, você é gordo, magro, alto, baixo, enfim, né, nós somos uma carcaça. Eu estou de Djalma, não sou de Djalma, é, né, você está, você não é, eu estou nesse momento. E a partir dessa certeza, né, tudo tem uma visão muito maior das coisas ao nosso redor, né, onde todos estamos, né, e ninguém é. Então, essa transitoriedade aqui que nos traz uma leveza, na verdade, tem que trazer essa leveza, não um senso de ansiedade ou de urgência, mas de uma leveza de que nós somos todos aqui aprendizes, somos aqui seres que estamos aprendendo, estamos evoluindo, estamos todos na mesma toada. A única razão de você estar aqui, eu sempre falo isso nos programas, eu estar aqui, todo mundo, e você que está me ouvindo agora, é você crescer espiritualmente. Então a vida vai te dar oportunidades, vai te dar chances, vai te dar desafios, vai te dar muitas coisas, né? Durante essa vida, toda essa trajetória que nós chamamos de vida. Até o momento que você morrer, vai ter muitas coisas que vão acontecer. Então é importante que você esteja ligado, esteja em sintonia com o universo, ligando-se a tudo, percebendo todo esse movimento planetário, o movimento da vida, né, em relação a você, né, o que diz a você e quanto você pode crescer em cima disso, quanto você pode perceber, não somente, né, passar aqui como uma passagem, uma viagem que eu vim aqui a passeio. Ninguém está aqui a passeio. Você está aqui porque tem uma razão maior. Você está aqui. Você está aqui para fazer diferença, porque só existe no planeta, são acho, quase que 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? E só tem uma pessoa, que é você. Ninguém é igual a você. Ninguém, com as suas habilidades, com o seu conhecimento, com a sua ser, com a sua vivência, com a sua essência, com o seu corpo, né? Com o que você é de melhor. Então, procure se encontrar nesse meio, procure ser essa pessoa, viver essa unicidade dentro da grandeza da essência que você é, sendo um ser único. E você é único no planeta, como eu sou único no planeta e como, né, todos somos únicos no planeta Terra. Então, entenda que há um propósito muito maior, muito mais elevado de você estar aqui. Então, procure se encontrar dentro desse meio, saber do que você está aqui, o que é estar aqui. Quanto mais você se encontra, quanto mais você consegue se, se, se olhar, se ver com tudo isso, né, mais a vida vai trazer benefícios para você, mais você vai entender um propósito, um sentido de muitas coisas, que muitas vezes as pessoas ficam no conformismo, ficam no vitimismo,
né, ficam passando situações terríveis e ficam com aquilo mesmo, né, só na ladeira abaixo, né, só no, só naquelas coisas negativas, ruins, não conseguem enxergar o macro, o maior, o que está por cima de tudo isso, que é um amadurecimento, que é um crescimento. Então, muitas vezes as pessoas passam dificuldades e você pode estar passando por uma dificuldade grande agora, mas tenha certeza que é um processo, é uma etapa do seu aprendizado espiritual. Faz parte de você aqui na Terra, faz parte do seu script, da força, da essência toda que foi criada para você. É muito interessante. Outro dia eu vi uma analogia muito interessante, né? Que como a vida fosse, né, no decorrer da passagem da vida, fosse a minissérie, né? Então, nessa minissérie, né, que hoje está vivendo, eu estou de Djalma, você está, a pessoa que você está, a outra está, enfim, cada um está, né, nessa etapa da minissérie, né? E quando terminar essa temporada, nós vamos para outra, né? E assim essa minissérie vai terminar, essa etapa, nós vamos para outra, enfim, vai. Porém, o Criador, o Criador, ele vê tudo, né? Ele tem a série inteira, do começo ao fim. Então é muito interessante a visão que se dá, né? Enquanto você está presa nesse capítulo, nessa série, nesse momento, o Criador, ele tem toda a visão da série inteira, porque ele criou. Então imagina, né, essa visão maior. Então entenda que você está aqui por motivos maiores, por propósitos maiores, por elevações maiores, para que você transite aqui bem, para que você passe o seu trajeto de vida aqui melhor, tá? É uma pergunta que eu sempre faço, né, aproveitando esse assunto, já que estão começando com ele já. Aproveitando esse assunto, sempre faço aquela pergunta, né, que eu peço para as pessoas se refletirem com relação a isso, né? Se todas as pessoas do planeta fossem igual a você, tá? O planeta seria melhor? Tá? Vou repetir. Se todas as pessoas do planeta fossem iguais a você, com costumes, com hábitos, com condutas, com maneira de ser, de agir, enfim, o planeta seria melhor, né? Então, reflita sobre isso. Pense sobre isso, quanto você pode melhorar ainda, porque existe um processo evolutivo que você está aqui na Terra para isso. Se você queira ou quer não, você vai ter esse processo. Você pode não querer evoluir. A gente tem algumas, né, a gente fala de vez em quando assim, que tem pessoas que perdem uma encarnação, né? Ou seja, é um tema. Na verdade, isso não acontece, mas tem um tema, né? A gente fala isso, nós falamos de um modo terapêutico, que pessoas que infelizmente perderam a encarnação, ou seja, tinham oportunidades, tinham chances, tinham tudo e jogaram tudo por água abaixo, né? Por outros caminhos, se renderam a outros caminhos, se conectaram com outros caminhos, né? Porque está aí, né? O livre-arbítrio, a liberdade, a opção, está tudo aí. Que todo mundo pode escolher, né? Você pode escolher, eu posso escolher, você pode a todo momento, né? O que te impede, o que impede você hoje de adquirir uma arma e matar alguém? Nada impede isso. Agora, no sentido físico, no sentido mecânico da coisa. Porém, no espiritual, você tem princípios, você tem ética, você tem entendimento, você tem índole, você tem essência, você tem honestidade, você tem um monte de coisa de atributos de luz que não vão deixar você fazer isso. Proteções, enfim, certo? Mas nada impede, no sentido, né, você é livre. Então, os caminhos são todos aí, estão vários caminhos, cada um segue aquele que sintonizou melhor, aquele que, né, por isso que aquela frase insistentemente que nós temos que pensar sempre é orar e vigiar. Orar e vigiar, por quê? Para que você tenha sempre pensamentos bons, acessos bons, princípios bons, éticos, morais, para que você conduza a sua vida bem. Só isso. Porque você possa conduzir tudo com luz, que você possa tratar o outro como você quer que trate você, para que você possa fazer as coisas, né, como você gostaria que também fizesse para você. Ou seja, se você seguir esses dois princípios já, você repara que nisso tudo são princípios básicos, porém de uma profundidade muito grande. E não precisaria nem ter religião, ou ter parâmetros, ou ter leis, ter nada, porque se tudo que eu fizer para mim o que eu faria para o outro, né? E se eu não fizer nada para mim, que eu não gosto que fazer, eu não vou fazer para o outro que eu não quero que faça para mim, poxa, olha só que elevação. Então ninguém vai roubar o outro, porque a pessoa não quer ser roubada. Ninguém vai passar para ninguém vai trair o outro, porque não quer ser traído, né? E quantas coisas tem disso, né? Quanto tem isso por aí, né? Quantos desequilíbrios tem em virtude disso? Quantas situações tem em virtude disso? Quantos roubos tem em virtude disso? Não só roubo aquele roubo clássico de mora armada, de roubo de... Não, roubo no sentido de roubo no sentido daquele oculto, que é o pior,
né? Roubar tempo, né, do outro, né? Fazer as coisas na surdina, aquelas coisas que vão, né, usufruindo da vida do outro, enfim, o tempo, o campo aí é muito vasto. Então, o roubo não é somente aquele roubo de pegar, não, você pode, as pessoas às vezes estão roubando os outros sem se notar disso, ou sem se perceber. Então, é muito importante que você reflita sobre tudo isso. Então, pense você nesse sentido maior, nesse sentido de universalidade, de você estar aqui com um propósito muito grande de luz, tá? No programa passado, senão eu vou falar bastante coisa hoje, mas no programa passado eu comentei sobre as frequências, vamos falar um pouquinho sobre hoje também, mas eu falei sobre a revista, né, a sétima frequência, falando do tema frequência. E essa semana agora passada, eu recebi, deixa eu mostrar aqui. Agora, quem está me vendo no YouTube tem a vontade de ver a revista, tá? A sétima frequência, a revista que a Lu está editando, o Edu, eles fazem, é uma revista fantástica, com material muito bom. Olha, sobre gatos aqui, para quem gosta de gatos, a revista Sétima Frequência sendo editada aqui, acho que cada 3 meses está saindo uma revista nova. Então tem reportagens, tem assuntos aqui muito bacanas, muito legal. Aqui tem a capa do Eremita, né? Então é muito, uau, misterioso. A Lu Dias, a Luciana, minha querida, né? Ela não sabe, né? Tá aqui dentro. Então ela, não precisa nem falar, mas ela que tá na frente desse projeto, junto com o Edu. Então assim, peço para ela, entra no Instagram da rádio, né? Na Soulcast, você fala com a Luciana, vê com ela como que faz para te mandar uma revista dessa e juntamente com essa aqui também, que agora o pessoal do YouTube está em vantagem, olha só. Porque esse aqui é um livro de colorir que a Lu fez. Olha só que livro de colorir. A Soulcast, ela está fazendo, através da Soulcast você consegue esses exemplares, tá? Então, são livros aqui, ó, Astar Cheran, olha aqui que lindo, olha que imagem que estou mostrando aqui no YouTube para as pessoas. Olha aqui que qualidade de imagem para você colorir. E são livros de colorir, não é para criança, não é para aquela coisa de criança, ó, São Germão, olha aqui, nosso bem-amado mestre São Germão do Raio Violeta. Então, não são livros de colorir para criança, no sentido, claro, crianças até podem fazer, mas são livros terapêuticos, de adultos para colorir, né? De pessoas que podem, através disso, se conectar, porque não deixa de ser uma oração, não deixa de ser uma elevação à medida que você está colorindo. É como se você pega, né, aquela conta minha, eu sempre, né, ando com meu, né, minhas pulseiras aqui, gosto de trazer isso aqui, porque são contas, é como terça, é como aquilo que você vai pegando, e o fato de você estar colorindo também, vamos dizer, se isolando, né, um pouco desse sistema nosso planetário, nesse momento, né, você está em meditação. Você pode treinar sua respiração, você pode usar a intuição, pôr a cor que você achar, porque você vai ter que colorir, aquilo está em branco, né? Então não tem sequência de cores. Olha que coisa linda, né? Olha que bacana, né? Arturiana, olha que lindo, entendeu? Então você vai ter que usar a sua intuição para determinar qual cor você vai usar. Tá? Então, entre no Soulcast, na Soulcast, no Instagram da Soulcast ou no site também. Fala com a Luciana Dias, pode falar com o Djalma. Fala, olha, o Djalma fez a propaganda do seu, do seu livro e da sétima frequência e do livro de pinturas, tá? E ela manda para você, combina o preço, o frete, enfim, tá? Faz uma coisa muito bacana, né? A Lu é sensacional, uma pessoa de luz aí, que coordena também todo esse trabalho aqui na rádio, né? Junto com o Edu, essa rádio aí planetária que nós temos aqui. Tá, pessoal? Então, ó, assista o que está me ouvindo, depois vai para o YouTube para você ver a capa lá, mas adquire lá, que é o negócio, os livros, tanto o livro como a pintura é muito bom. Se você tem um pai ou mãe idoso, né, de repente é uma terapia para o idoso, né, para também poder pintar. É um passatempo maravilhoso, né, de você poder fazer isso, tá? Então, usem, falem com a Luciana lá, tá bom? Hoje eu quero trazer uma temática aqui da frequência que nós falamos semana passada, enfim, eu continuei um pouco desse tema, mas eu quero trazer uma situação também de apometria que me vem falando para trazer já há algumas semanas e eu preciso compartilhar com você. Dentro do trabalho vibracional apométrico, né, as situações vão aparecendo, vão surgindo, e eu sempre falo assim, né, que eu gosto de trazer aqui, compartilhar, porque muitas vezes a situação de uma pessoa, né, o que ocorre com uma pessoa pode estar ocorrendo com outras, né, e há uma identidade nisso, e as pessoas
às vezes se reconhece. Então, por isso que, né, de vez em quando aparece alguém mandando uma mensagem lá no Instagram, poxa, olha, eu vi esse caso seu, estou quase parecido, uma situação assim, tal, tal, e a gente vai, né, vamos conduzindo no processo, porque realmente é muito importante. As pessoas que estão aqui, como eu tenho, como eu falei aqui, quando eu estou aqui atendendo, quando estou fazendo o programa, né, eu estou com a plateia toda aqui, é o planeta Terra, né? Então, é rádio planetária. Então, essa rádio, esse meu programa está chegando do planeta todo, né? Então, nós temos audiência incrível que nós temos na Europa, na Ásia, enfim, né, nos Estados Unidos, então nem se fala de muita gente, na América Central, tem brasileiro em todo quanto é lugar. Então é muito bacana ter essa possibilidade de estar aqui e vivendo, passando isso para vocês. Então, essa questão, ela envolve um aspecto, por ser uma mulher, né, eu até conversei com ela, que ia fazer o programa dela sobre isso, envolve mulher e envolve um aspecto sexual, tá? Um aspecto que é um pouco difícil para uma mulher se abrir em relação a isso, né? Então, é um aspecto que ela, aliás, quem me recomendou foi uma outra querida de coração também, que nós estamos juntos há bastante tempo nessa busca aí, nesse trabalho todo. Ela já foi minha aluna, já estamos trabalhando, enfim, estamos sempre conversando. E ela me indicou essa moça porque ela falou, vai lá, fala com ele e realmente vai te ajudar. Estamos aqui trabalhando nisso. É um caso que a pessoa tem um processo compulsivo sexual, tá? A compulsão sexual, ela é de uma mulher, né? Assim, no caso de uma moça. O que acontece, né? Existem correntes, né? Que são que eu falo muito nos casos de obsessão, enfim, que a gente trata muito a apometria. E uma delas vem ser ligado a essa linha, né, de conexão, de obsessão ligado à sexualidade, ao exagero sexual, à compulsão sexual. Porque existem linhas muito perversas que se alimentam disso tudo. Então é muito importante que você, né, que no caso dela, o que eu vou contar dela. Então que aí ela me procurou, nós conversamos bastante, procurei ter uma conversa bem aberta com ela. Claro, a pessoa se sente já incomodada porque essa situação, me contando alguns fatos que da vida dela, ela atrapalhou muito essa situação toda, né? Já atrapalhou bastante, enfim. E chega uma hora que, sabe, já ela encontrou um caminho, né? Encontrou essa pessoa, está se procurando se espiritualizar. E isso daí continua ainda. Então, estão ainda se aproveitando disso. É muito parecido com a questão de drogas, questão do processo de alcoolismo também, que é né, comum, cigarro, enfim. É a mesma linha, só que cada uma tem, né, um aspecto. Fumar um cigarro não atrapalha a vida de ninguém. Já a compulsão sexual, ela traz um desajuste de um processo, porque exige que também há outra pessoa junto, né? Não é somente você. Então, a coisa para acontecer, né? Então, eu conversei muito com ela, ela é uma pessoa muito querida, fizemos uma sessão, ela já sentiu melhor, sentiu bem, fizemos outra sessão, ou seja, nós estamos trabalhando isso e ela tem sentido uma melhora grande, tá? Então, tem melhorado, tem evoluído no processo melhor. Existem algumas coisas ainda que precisa trabalhar, não é um processo rápido, né? E isso nunca foi falado que ia ser rápido, não é. Mas existe um lado que ela percebe que uma autoobservação muito grande, que a partir dessa cuidado dela, dessas situações que ela está tratando dela mesma, ela está percebendo que as coisas ao redor estão acontecendo de maneira diferente. Então é muito bacana, isso é muito, muito mágico. Então, a partir dessa responsabilidade, porque tudo traz a respeito de você, tá? É uma coisa principal que eu falo muito aqui. Tudo é você. A partir de você, as coisas do seu lado melhoram. Então, quando você tem uma conexão dessa, em desequilíbrio, tá? Voltado pelo lado do sexo, da sexualidade, da compulsão sexual, das situações que ela passa constrangedoras, na verdade, muitas situações constrangedoras, assim, no trabalho, no dia a dia, porque é constrangedor, sabe, pessoal? Ouvindo ela, sabe, é muito chocante você ver, né, como a pessoa pode passar por isso. Você fala, poxa, existe isso, existe, tá? E se você está me ouvindo e passa por essa situação, manda mensagem para mim no meu Instagram, @djamaneta, terapeuta, holístico, tá? Manda mensagem para mim, vamos conversar, vamos fazer apometria, vamos ver esse sentido todo. Ou se você conhece alguém também, seja homem, seja mulher, tá? Então, dos dois lados é ruim, tá? Nesse sentido. Então, existem energias, existem aspectos que eu não vou falar aqui agora sobre isso, porque realmente eu não quero
trazer isso ao ar, né, no sentido de que vai ser uma conversa reservada, eu explico melhor como funciona esse mecanismo. Aqui a pessoa está rendida, ela está presa nesse sentido. Então, é muito importante que vocês que estão passando por isso se abram, se procurem olhar isso de um lado maior. Por quê? Ela começou, a saída dela, claro, foi para o lado psiquiátrico da coisa. E aí, né, como eu falo sempre, né, vamos dizer em outras palavras, em aspas, o estrago está feito. Porque o psiquiatra vai trazer o que a psiquiatria conhece. Não que seja ruim, eu não tenho nada contra eles, sabe? É muito bom, ajuda muita gente. Mas o lado psiquiátrico é um lado limitado. Não é só isso, não é só isso. Eu acho que assim, o médico responsável, como eu falo no curso de psicometria, né, o sentido vibracional que o Dr. Lacerda visualizava quando ele fez o livro Psicometria, Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, é que o médico, sim, ele psiquiatra faria alguma coisa nesse sentido, mas recomendaria que algo espiritual pudesse ser olhado, né? Não ele, mas que recomendaria alguém. E a gente sabe que realmente isso é muito difícil. Só se tem um médico espiritualista, né, que cuida da parte física, tal. Então ela foi e ela começou a tomar remédios. Os remédios, né, causam efeitos colaterais, né? Então aqui, ó, tem remédio para, né, para ansiedade, para dormir, para acordar, para ficar alegre, para ficar triste, ou seja, então ela nova de idade rendida a remédios. E agora, e na última sessão que nós tivemos, ela já está parando com os remédios, sentindo que não precisa mais de remédios e conseguindo lidar melhor com as situações todas, tá? Então, assim, entenda que há um processo, eu acho que a medicina, ela entra, é fundamental, eu estou agora, eu tive um problema sério na perna aqui, no deslocamento do ligamento do meu joelho, estou ainda em recuperação, já tem um mês e pouco aqui, estou bem aqui, meio que em movimento, estou dirigindo, estou tomando muito cuidado aqui na perna. A medicina é fundamental, ajuda muito, reabilitação, estou fazendo fisioterapia, é fundamental, tá? Isso, precisa, ok? Mas não é só isso. Então você tem que lidar com aspectos espirituais junto com a parte médica, junto com os aspectos espirituais. Isso é o ideal, para que você conduza o processo de cura de uma melhora maior. Entendeu? Então entenda que esse processo da doença, essa situação que você esteja vivendo, seja ela psíquica, né, seja ela física, né, seja ela emocional, ela tem um sentido de um lado, uma faceta espiritual que precisa ser olhada para que você consiga realmente curar-se, para que você consiga realmente se livrar disso que está te atrapalhando, tá? Porque os remédios hoje, muitas vezes da parte da médica, eles ajudam você a conviver com a doença. Muitos dos remédios ajudam você a conviver com aquilo. Então, eles te amenizam os efeitos daquela doença. Então, você vai ver a vida inteira. Tanto é que tem remédios de uso contínuo, né? Quantos tem hoje, né? Remédios aí você faz, tem até nas farmácias, hoje você faz até um programa lá de meio que assinatura, e todo mês eles se mandam, ô, tá acabando seu remédio. Eu tenho, porque eu tenho hipertensão. Então, tá acabando lá, eles mandam, ô, tá acabando, entendeu? Tá, olha lá, tá precisando disso. Você... Então, eles já fazem a coisa, tem um programa todo. E realmente é assim mesmo, né? A gente sabe que qualquer cidade que você mora no Brasil, principalmente aqui no Brasil, o pessoal do exterior eu não sei, mas no Brasil, né, a gente vê o número de farmácias, né, que aumenta, lugares fechando, esquinas fechando, né, assim, de comércio para abrir farmácia. Farmácia sempre abre. Por quê? É um negócio bom, né? Bom pra caraca, entendeu? Porque tem público, tem gente. Então é isso. Então procurem trabalhar isso tudo. Esse exemplo da moça que é da parte da compulsão sexual, foi tratada, está sendo tratada com a mentira, não terminou ainda, nós temos algumas sessões ainda. Ela é uma pessoa tão ótima, muito querida, a gente está trabalhando muito. Ela entendeu, compreendeu e aceitou o processo, né, de cura, ou seja, de melhora, de elevação. Cura é uma palavra muito forte, cura é um termo forte, mas a palavra de melhora, um sentido de melhora substancial muito grande. Então, é importante que ela também tomou parte disso, que eu sempre falo, né? É o 50-50, sabe? O processo terapêutico, ele conduz a partir do 100%, né? A partir do 100 que se consegue, 50 de um, 50 do outro, 50 do terapeuta e 50, né, do assistido. Então, juntos, né, nós fazemos o 100, tá? Então, não é somente fazer, faz por outro, faz aquilo. Muita gente procura para mim, me procura fazer para mentira para outra pessoa, para outro marido, para o marido dela, ou situação, não, né? Porque não há contrapartida. Então, o processo é diferente. É lógico que é melhor do que falar, melhor do que fazer nada, é melhor do que não fazer nada, ok. Mas a eficiência maior está quando a pessoa, ela em si, se concentra, ela admite que ela precisa de um processo de ajuda maior, que não é o daqui. Tá? Então, graças ao universo todo, ela foi encaminhada por uma amiga de luz muito grande,
e hoje está sendo trabalhada na questão da compulsão sexual, tá bom, pessoal? Então, se você é mulher, você é homem que esteja passando por isso, ou conhece alguém, passa meu contato, passa meus dados e eu vou conversando, a gente vai trabalhando. Trabalhamos à distância, né? Os atendimentos são à distância ou presenciais também. Quem está em São Paulo, na capital, meu consultório é aqui na Zona Norte, São Paulo, mas no caso dela é outro estado, então nós fazemos atendimentos online que funcionam perfeitamente muito bem, tanto quanto o tratamento no consultório. Tem pessoas que gostam de vir, né? Então, ok, eu atendo lá de sextas e sábados no consultório, presenciais. Atendimentos presenciais são às sextas e sábados e de segunda a quinta é na distância, tá? Que é o maior movimento mesmo das pessoas. Porque eu atendo hoje pessoas de muitos estados, não somente de São Paulo, mas do planeta, né? Porque aí eu tenho que combinar com os fusos aí, os fusos horários de cada lugar. Na Europa é mais 5 horas, outra é menos, outra mas tem, na Austrália é mais 14 horas, tem região que eu pego lá que tem mais 13, mais 14 horas, enfim, né? Mas todos estão sendo trabalhados, a gente só combina isso e dá tudo certo. Tá bom, pessoal? Muito bacana. E passar tudo isso para vocês, né? Passar essa abertura que dá. Isso eu quero fazer o programa. Até ontem falando com uma amiga querida, convidando ela para a rádio, né? Talvez ela vai vir também porque realmente a gente tem essa possibilidade de trabalhar isso, de trazer essas mensagens aí planetárias, né, para que vocês, todos do planeta, possam é, melhorar, crescer, evoluir como esse ser essência que nós somos. Estamos terminando o programa agora, mas eu queria deixar uma mensagem de carinho, de amor para vocês, tá? Que vocês entendam sempre que há uma força muito maior, tá? Lembra da Netflix que eu fiz das sessões, né? Da minissérie toda que estão passando aí, das temporadas, né? Você está numa temporada, eu tô, né? Nessa temporada nós estamos juntos, né? E que virão outras, mas o Criador está vendo tudo, né? Então, entenda que você está num contexto muito maior do que você está vivendo. Então, procure se espiritualizar, procure se conectar, procure se enxergar como membro dessa grande história, dessa grande chamada vida, dessa essência sua que você é, dessa essência maior. Aliás, na semana passada, terminando aqui antes de terminar o programa, eu assisti um filme fantástico, muito bom, achei muito bonitinho, no Prime, chamado Advogado do Diabo, tá? Desculpe, advogado de Deus. Advogado de Deus, desculpe o termo, desculpe. É um advogado de Deus, é um livro da Zíbia Gasparetto, tá? A Zíbia psicografou esse livro por Lúcius e fizeram um filme brasileiro. Então, na Amazon Prime já está disponível. Eu não fazendo propaganda da Prime, porque não tem nada com eles, mas só que você pode encontrar por lá. Você vai digitar, você vai achar. Na Netflix você não acha. Então, é um filme bacana que mostra esse lado mesmo, né? Da vida, da morte, desse lado todo aí. Então, para você entender um pouco melhor, enfim, é bacana, um pouco reflexivo aí, pode ajudar você em muita coisa. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Fica o recado aí no finalzinho do programa. Um grande beijo, um abraço grande, carinhoso de vocês. Fique com Deus e gratidão por tudo. Novamente, né? Semana que vem estaremos aqui com mais um programa Sintonia com o Universo. Gratidão a todos, obrigado, obrigado, gratidão a todos, obrigado, gratidão.